É verdadeiramente importante compreender, no seu todo, o problema do viver. Desde o momento de nascermos até a hora da morte, nos vemos em perene conflito. Há uma luta incessante, não só dentro de nós mesmos, mas exteriormente em todas as nossas relações. A tensão e luta. A constante divisão e a noção de nossa existência individual separada, oposta à da comunidade. Nas relações mais íntimas, cada um busca secreta ou abertamente seu mesmo prazer. Cada um visa seus próprios alvos, seu preenchimento, criando de sorte frustrações para si próprio. O que chamamos viver é um estado de confusão. No meio dessa confusão, queremos ser criadores. Um indivíduo dotado de talento escreve um livro, um poema, pinta um quadro, etc. Tudo, porém, dentro do mesmo padrão de luta, angústia e desespero. E isso é o que considera um viver criador. No viajar para a lua, no viver no fundo do mar, no fazer guerras, em tudo se mostra essa constante e encarniçada luta do homem contra o homem. Eis a nossa vida. Penso que devemos considerar essa questão com muita seriedade e profundeza. E, se possível, descobrir o estado mental em que se está inteiramente livre de luta. Tanto no nível consciente como nas camadas subconscientes. A beleza não resulta de conflito. Quando se vê a beleza de uma montanha ou da rápida corrente d'água, nessa percepção direta não há nenhum estado de luta. Não há muita beleza em nossa vida por causa da perene batalha nela existente. Muito releva descobrir o estado mental que é essencialmente belo e lúcido, jamais atingido pela luta. Na compreensão dessa luta, não apenas no nível verbal ou intelectual, mas no viver real de cada dia, encontraremos de certo uma certa espécie de paz dentro de nós mesmos e no mundo. Nessa manhã, se formos andando cautelosamente, com sensível vigilância, talvez tenhamos a possibilidade de compreender a batalha em que vivemos e dela nos libertar. Qual a causa básica desse conflito e contradição? Faça você mesmo essa pergunta. Não tente formular uma explicação verbal, mas trate tão só de descobrir, não verbalmente, se possível, a base dessa contradição e divisão, dessa luta e conflito. Pode-se investigar analiticamente ou perceber imediatamente essa base. Analiticamente, ela poderá revelar-se pouco a pouco. Desse modo, poderá descobrir-se a natureza, a estrutura, a causa e o efeito dessa nossa luta interior, da luta entre o indivíduo e o Estado. Ou pode-se perceber instantaneamente a sua causa. Por essa maneira, descobre-se a causa de todo esse conflito. E de pronto se percebe a verdadeira respectiva. Tratemos, pois, de compreender o que significa analisar, tentar descobrir intelectualmente, verbalmente, a causa do conflito. Porque no mesmo instante em que compreendeu o processo analítico, em que vi sua verdade ou falsidade, dele ficará completamente livre. Mas essa compreensão significa que seus olhos, sua mente e seu coração percebem de imediato a verdade relativa a esse processo. A ele já nos habituamos. Estamos condicionados para dependermos da análise e das conjecturas filosóficas e psicológicas dos especialistas, para procurarmos compreender o inteiro e complexo processo do viver analiticamente, intelectualmente. Com isso não estamos advogando o contrário.
a sentimentalidade ou o emocionalismo. Mas se compreender com toda a clareza a natureza e estrutura do processo analítico, terá então uma nova visão das coisas e poderá imprimir a energia, até agora aplicada à análise, uma direção totalmente diferente. Análise implica divisão. O analista e a coisa a analisar. Não importa se você mesmo que analisa ou se é um especialista quem o faz, de qualquer maneira há divisão. E, portanto, já temos o começo do conflito. Só somos capazes de fazer coisas extraordinárias quando há uma grande paixão e, portanto, abundante energia. Só essa paixão pode criar uma vida de espécie totalmente diferente em nós mesmos e no mundo. Eis porque tanto importa compreender o processo da análise, a que a mente humana está apegada há tantos séculos. Dentre os numerosos fragmentos em que nos achamos divididos, um assume a autoridade como o analista. A coisa que se vai analisar é o outro fragmento. Esse analista se torna o censor. Com seus conhecimentos acumulados, avalia o bom e o mal, o certo e o errado, o que deve ou não deve ser reprimido e etc. O analista tem o dever de fazer análises completas, se não avaliações, suas conclusões serão parciais. O analista tem de examinar cada pensamento, tudo o que for necessário analisar, e isso leva tempo. Pode-se passar a vida inteira analisando, se a pessoa tem dinheiro e inclinação para isso, ou se apaixona pelo analista e etc. Pode passar todos os dias da vida analisando e no fim se achará no mesmo lugar de onde saiu e com mais coisas ainda para analisar. Já vimos que na análise há divisão em analista e coisa analisada. E também que o analista deve analisar com muita precisão completamente, senão suas conclusões dificultarão a próxima análise. Vimos também que o processo analítico requer um tempo infinito, durante o qual outras coisas podem acontecer. Assim, ao ver a inteira estrutura da análise, esse vê é então na realidade uma negação, uma rejeição dela. Ver o que a análise implica é a negação dessa ação, ou seja, ação completa. Pergunta: o que entende por ação incompleta? Resposta: ação que segue uma ideia, uma ideologia, a experiência acumulada. Essa ação visa sempre aproximar-se do ideal, do protótipo, e, portanto, há separação entre ela e o ideal. Essa ação nunca é completa. Jamais é completa a análise. A negação dessa ação incompleta é a ação total. Ao perceber a futilidade, a inanidade da análise e todos os problemas a ela inerentes, a mente nunca mais se interessará nela. Nunca mais quererá compreender a verdadeira análise. A mente que compreendeu o processo da análise tornou-se de veras penetrante, viva, sensível, já que rejeitou essa coisa que considerávamos como o único meio e modo de compreensão. Se vir claramente por você mesmo, e não forçado ou compelido pelos argumentos e raciocínios de outro, a falsidade ou a verdade em referência à análise, sua mente se tornará então livre dela e terá a energia necessária para olhar e investigar em outra direção. E o que é essa outra direção? É a percepção imediata, ou seja, a ação total. Como já vimos, há separação entre o analista e a coisa a analisar, entre o observador e a coisa observada. E esta é a causa básica do conflito.
Quando observamos, sempre o fazemos com base num centro, em nosso fundo de experiência e o conhecimento. O eu, como católico, comunista ou especialista, está observando. Há assim a separação entre mim e a coisa observada. Isso não requer muita compreensão, sendo um fato óbvio. Quando olham uma árvore, seu marido ou sua esposa, existe essa separação. Ela existe entre você e a comunidade. Há, pois, observador e coisa observada. Nesta divisão, produz-se inevitavelmente a contradição. Essa contradição é a raiz de todas as lutas. Se percebe que essa é a causa básica do conflito, logo se pergunta: pode-se observar sem o eu, o sensor, sem nenhuma de nossas experiências acumuladas de aflição, conflito, brutalidade, vaidade, orgulho, desespero, que constituem o eu? Pode observar sem o passado, memórias, conclusões e esperanças trazidas do passado, observar sem esse fundo sendo o eu, o observador, separar-se da coisa observada. Já alguma vez observou sem ele? Faça isso agora, por favor, ainda que por divertimento. Olhe as coisas externas objetivamente. Escute os sons do rio, observe os contornos das montanhas, a beleza, a claridade que te rodeia. Isso é relativamente fácil sem a presença do eu, que é o passado como observador. Mas pode se olhar interiormente sem o observador? Tenha a bondade de se olhar, seu condicionamento, sua educação, sua maneira de pensar, suas conclusões e preconceitos, sem nenhuma espécie de condenação, explicação ou justificação, observando apenas. Quando assim se observa, não há observador e, portanto, não há conflito algum.